Olá, gente boa, Aguiar por aqui, hoje para falar com vocês sobre uma pessoa que deixou seu nome na história. Estou falando de Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso Câmara. Ele, que nasceu em Luanda, Angola, no ano de 1812 e quando tinha apenas 3 anos de idade. Sua família mudou-se para o Rio de Janeiro, período onde a corte do príncipe regente de Portugal, futuro Dom Rei VI, estava. Graduou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 1832. Foi eleito deputado provincial aqui no Rio de Janeiro em 1838. E depois foi eleito deputado geral em 1842, também representando o Rio, sendo ainda reeleito para mais 4 legislaturas. Foi também chefe de polícia no Rio e de 1848 a 1852 foi ministro da Justiça no Ministério Marquês de Olinda. Bem, como tinha sido chefe de polícia no Rio de Janeiro, conhecia cada um dos locais onde se escondiam os africanos contrabandeados. Então, você, de repente, ainda pode estar se perguntando: mas e aí, Águia? O que eu tenho a ver com isso? E aí, meus manos e minhas manas? Eu respondo que nós temos tudo a ver, pois há exatos 66 anos era aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a legislação que proibiu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil, consagrando para a história o nome de seu autor, que repetirei para você saber a quem agradecer: Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso Câmara. Bem, esta lei, que foi podemos dizer, lei de verdade, apesar de não ser a primeira a proibir o tráfico de africanos para cá, foi a primeira a surtir impacto relevante sobre a escravidão. E é exatamente por isso que chamo eu de lei de verdade. E por que exatamente? Ora, antes da lei Eusébio de Queiroz, outras legislações tentaram, com pouca eficácia, atingir a escravidão. O Brasil foi o país que por mais tempo manteve esse tipo de comércio. A primeira legislação que visava proibir o tráfico de africanos foi a Lei de 7 de novembro de 1831, que determinava que todos os escravos que entrassem no país seriam livres e que quem participasse do contrabando seria severamente punido. A eficácia dessa lei não ultrapassou sequer 1837, ou seja, apenas 6 anos, quando o tráfico já atingia proporções ainda maiores. No ano de 1845, a Inglaterra concebeu a si mesma, através da lei Bill Aberdeen, poderes de jurisdição sobre navios suspeitos de contrabando de africanos para o Brasil, mas que não afetou o número de negros desembarcando no país. Agora, de forma ilegal, o tráfico negreiro continuou ainda mais forte. Somente 5 anos mais tarde, foi possível que o Gabinete Imperial conseguisse publicar oficialmente a Lei número 581, de 4 de setembro de 1850. Bem, vencendo pouco a pouco as resistências contra o tráfico na sociedade, como dentro do próprio parlamento. A eficácia da legislação se provou quando o número de africanos desembarcando no Brasil foi para pouco mais de 6 mil entre os anos de 1851 e 1855, quando apenas uma década antes conseguiu atingir o patamar absurdo de mais de 380 mil indivíduos escravizados chegando no país. A importância desta lei se deve ao fato de que, após promulgada, dificultou e encareceu a escravidão, tornando-a cada vez mais inviável. Ela abriu o caminho para outras que acabaram por finalmente dissipar a escravidão no Brasil antes do final do século XIX. Eusébio foi, sem dúvida, um homem de caráter ilibado. Não é à toa que, entre outras coisas mais, Machado de Assis, em 1898, publicou na Revista Brasileira a obra O Velho Senado. Em uma de suas descrições a respeito do ministro, diz o seguinte: Eusébio de Queiroz era justamente respeitado dos seus
e dos contrários. Bem, meus manos e minhas manas, esse libertador morava na rua Santa Teresa, número 9, no Rio de Janeiro, na data que faleceu, em 7 de maio de 1868. Como continuidade a tudo isso que expus até aqui, a seguir vocês ouvirão, numa versão exclusiva de voz e violão feita por minha aluna Sereia Negra, uma chula de capoeira bem conhecida que retrata um pouco sobre esse sofrimento dos escravos conhecidos, a música conhecida como Chico Parauê Lauê. Mas antes, quero terminar este vídeo dizendo do porquê está gravando com esse cenário de fundo. Muito simples, a escravidão acabou, mas continuamos escravos. A diferença é que de outros meios e modos. Não me aprofundarei nisso, mas o que quero dizer é que ele, Eusébio, conseguiu vencer uma enorme luta por nós. Devemos ser gratos, sim, e de preferência com nossa luta diária de não aceitar continuar em favelas, morros ou, como gostam de chamar, comunidades. Estude, corra atrás. Nós, pretos, já temos muitos anos atrás, estamos atrasados. Precisamos correr contra o tempo e contra o que se sagrou entre nós, que é a ideia de que todos temos a mesma oportunidade. Mas, de fato, isso é ilusório. Pretos sofrem preconceitos, racismos, agressões, até hoje, pela cor da pele e o seu jeito, que não é o jeito embranquecido ou europeico, se é que essa palavra existe. Enfim, façamos jus a esta lei, não nos colocando sob a opressão tirana da elite branca, que nos cerca e que, inclusive, também está dentro de nós, nos dizendo que não podemos deixar o cabelo assim, não podemos adorar da forma tal, não podemos nos vestir de maneira X, porque não é dos padrões feitos por quem? Pense. Bem, nós podemos mudar esses quadros. Pode demorar, mas lembre-se, já foi bem pior. Feliz 4 de setembro. Axé. A dor de uma mãe escrava ao ver seu filho se afastar, vendido para outra fazenda, como se ele fosse espécie de animal. Chico Parauê, Chico Parauê, Chico Parauê, a dor do pai era mais forte, mas nada podia fazer do que se ajoelhar na terra e pedir
Chiparauerauê, chiparauerauá, chiparauerauê, a água que a gente bebia morria logo por ali. Ração era a única comida, palha de coqueiro, a cama de dormir. Chiparauerauê, chiparauerauá, chiparauerauê.